Meus irmãos, a paz do Senhor. É com muito prazer que estamos aqui mais uma vez no canal do pastor Edivaldo Bueno para compartilhar com os prezados irmãos mais uma lição bíblica da escola dominical. Estamos nesse trimestre estudando acerca do tabernáculo como um símbolo da obra redentora de Cristo. Já tivemos lições maravilhosas, lições em que aprendemos muito sobre a obra salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero com muita alegria e com muita satisfação compartilhar com vocês a lição de número 6, que traz como tema as cortinas do tabernáculo, esse lugar maravilhoso que traz tanto ensinamento para o cristão, despertando em cada um de nós uma vida espiritual de forma mais agradável ao Senhor nosso Deus. O tabernáculo, como aprendemos em lições anteriores, era o santuário portátil onde os hebreus guardavam e transportavam a Arca da Aliança e os demais objetos sagrados. É maravilhoso observarmos como que Deus foi tão detalhista, tão minucioso na construção do tabernáculo, orientando ele e o seu servo Moisés, dando todos os detalhes de como deveria ser construído o tabernáculo. Hoje, nos dias atuais, estudando acerca do projeto de Deus, podemos entender que tudo o que aconteceu ali no deserto, toda a construção, os detalhes da construção do tabernáculo, a pia de cobre, o tabernáculo em si com as suas cercas, a porta de entrada, de acesso do pátio, ao local onde era feito o sacrifício, como aprendemos na lição de número 4. Tudo isso apontava para a obra redentora do Senhor Jesus Cristo. E hoje estaremos analisando mais detalhes dessa lição tão maravilhosa. O texto áureo da nossa lição, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 11, ele narrou nessa primeira carta da seguinte maneira: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A verdade prática diz assim: comparando as coisas simples do tabernáculo com as celestiais, aprendemos as verdades que nos levam a um crescimento espiritual. É importante nós, como professores, e a igreja no seu todo, como aluno interessado em aprender as coisas de Deus, observar esses detalhes, porque quanto mais aprendemos, quanto mais descobrimos, mais nos chegamos à presença de Deus, entendemos o plano da salvação para nossas vidas. O texto bíblico em classe está no livro de Êxodo, capítulo de número 26, do versículo 1 ao versículo de número 14. O versículo de número 1 diz assim: e o tabernáculo farás de 10 cortinas de linho fino, e azul, púrpura e carmesim, com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de 28 côvados, tomando como base um côvado de 45 centímetros, aproximadamente,
Essa cortina tinha um comprimento de aproximadamente 12 metros e 60 centímetros. E uma largura de uma cortina 4 côvados, 12 metros e 60 centímetros por 1,80 m aproximadamente da sua largura. Todas estas cortinas serão de uma medida. As cortinas deveriam ser todas iguais, todas nas mesmas medidas. 5 cortinas serão enlaçadas uma à outra, e as outras 5 cortinas se enlaçarão uma com a outra. Versículo 4: E farás laçadas de azul na orla de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na orla da extremidade da outra cortina, na segunda juntura. 50 laçadas farás numa cortina, e outras 50 laçadas farás na extremidade da cortina que está na segunda juntura. As laçadas estarão presas umas com as outras. Farás também 50 colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, uma com a outra, e será um tabernáculo. É interessante que era a própria cortina que formava o tabernáculo. Vamos ver isso mais adiante, quando estudarmos acerca da estrutura que se apoiava estas cortinas. O objetivo central desta lição mostra que as cores do tabernáculo apontam para a obra completa da salvação. A cobertura e as cortinas do tabernáculo, a simbologia da cortina do tabernáculo, os significados simbólicos das cores das cortinas do tabernáculo são os objetivos específicos dos tópicos a seguir. Interagindo com o professor, o comentarista da nossa lição nos faz lembrar da lição anterior, a lição de número 5, onde estudamos a relação da pia de bronze com a vida e pureza e santidade do crente em tempos contemporâneos. Vivemos também a importância dessa doutrina para o dia a dia da vida do cristão. Nesta lição estudaremos a relação das cortinas do tabernáculo com as verdades espirituais. Nosso objetivo é extrair dessa comparação lições que edifiquem a nossa vida cristã. E esse é um dos objetivos principal desta lição. Veremos que Deus, ao longo da revelação das Escrituras Sagradas, sempre usou coisas simples para ensinar verdades espirituais. Foi assim no ministério do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Suas parábolas são provas concretas desse tipo de ensinamento. E nós louvamos ao Senhor, porque tudo isso está registrado nas Sagradas Escrituras e servirão, como tem servido, para a edificação espiritual minha e dos amados irmãos. A introdução da nossa lição diz assim: as cortinas do tabernáculo têm muito a dizer da maravilhosa obra redentora de Cristo. Pelas suas simbologias e cores, veremos como esses utensílios importantes do tabernáculo se fez figura e estímulo para adentrarmos a presença de Deus de maneira confiante
e ousada. Louvado seja Deus. Tópico de número 1. As cobertas e as cortinas do tabernáculo. A estética do tabernáculo tinha de apresentar uma leitura fácil. O nosso Deus é simples, o nosso Deus não é complicado. Muitas vezes nós, seres humanos, complicamos muito as coisas. Deus fez tudo com muita simplicidade. A montagem e desmontagem do santuário tinha de ser de acordo com a simplicidade do cotidiano da vida do deserto. Devemos relembrar que, na ocasião em que foi construída o tabernáculo, o povo havia saído do Egito, foram libertos da escravidão e estava em direção à terra prometida, em cumprimento às promessas de Deus a Abraão, a Isaque e a Jacó. O subtópico 1, a coberta exterior. A coberta exterior era feita de peles de animais marinhos, tais como o tejugo ou, mais conhecido nos dias de hoje, o golfinho. Não expressava beleza exterior ou algo que chamasse muito a atenção. A estrutura na qual repousava a coberta era feita de madeira de acácia. Já estudamos aqui a respeito desse material, a madeira de acácia. E revestida com ouro para o sustento dessas cortinas ou desta cobertura. E isto está em Êxodo, capítulo 26, do versículo 18 ao versículo de número 30. Assim era a construção do tabernáculo. É inevitável não correlacionar a estética exterior do tabernáculo com a humanidade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. João, o evangelista João, no seu no primeiro capítulo do seu livro, do seu evangelho, no versículo de número 14, ele mostra essa profecia. Como também no livro do profeta Isaías, acerca da humanidade de Jesus e a sua vida, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tendo parecer, não tendo formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. É maravilhoso observarmos isso, porque vendo a estrutura um tanto rústica do tabernáculo no deserto, a simplicidade pela qual foi construída, e observarmos no futuro, isso sendo revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, como diz o profeta Isaías, não tinha parecer, não tinha formosura. Olhando nós para ele, não víamos beleza algum para que o desejássemos. Mas ali estava o Deus encarnado. Ali estava o Emanuel. Ali estava o Deus conosco. Subtópico 2, as cortinas internas. Falamos um pouquinho da cortina exterior ou da cobertura e agora vamos meditar um pouquinho sobre as cortinas internas. Por baixo da cobertura exterior havia uma cobertura de pele de carneiro tingida de vermelho. Aqui aparece já a cor vermelha, que nós vamos falar dela mais para frente, versículo de número 14. Por baixo da pele de carneiro havia outra cortina,
feita de peles de cabras brancas. Essas não eram tingidas, eram selecionadas e na sua cor natural. Por último, havia uma quarta cortina, que podia ser vista somente do lado de dentro do tabernáculo. Essa era uma cortina feita de linho fino, branco, com bordados da figura de querubins. Capítulo 26 de Êxodo, versículo de 1 a 6. Suas cores eram púrpura, escarlate e azul. A visão dessa cortina lembrava o céu de glória. João capítulo 4, versículo de 1 a 3. Todas essas imagens nos apontam alguns símbolos importantes. Primeiro, a cobertura tingida de vermelho, como falei anteriormente, aponta para Cristo e o seu sacrifício na cruz, pois o vermelho é o símbolo do sangue de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Foi ele quem derramou seu sangue inocente, o sangue carmesim, que foi vertido na cruz para nos livrar da condenação do inferno. As cortinas feitas de peles de cabras brancas, sem serem tingidas, revelam a ideia de pureza e justiça do nosso Salvador. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 3 e o versículo de número 9, ele diz: "E seja achado nele, não tendo a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé." Louvado seja o nome do Senhor. E no terceiro ponto, a última cortina revela a natureza dos seres angelicais que servem junto ao trono de Deus. Assim, o tabernáculo tipifica a morada de Deus e as características redentoras e salvíficas expressas na obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O interessante é que naqueles dias, todos quantos estavam envolvidos, os hebreus, os próprios mestres da época, os artesãos, o próprio Moisés, jamais eles imaginassem que o que eles estavam construindo, o que eles estavam fazendo, era uma sombra, uma ideia daquilo que aconteceria no futuro, daquilo que seria revelado no futuro, através da pessoa de nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Tópico de número 2. O cortinado do pátio do tabernáculo. Subtópico 1. A simbologia descritiva das cortinas do tabernáculo. A precisão dos detalhes de cada peça e material usado para construir o tabernáculo servia de ensino das verdades acerca das coisas espirituais. Por isso, a madeira, os metais, os tecidos, as tintas especiais usadas no pátio do santuário remontam a uma tipologia singular com relação à pessoa e obra de nosso Senhor e Redentor. Louvado seja Deus. É maravilhoso quando nós começamos a estudar. Por isso, o cristão não deve negligenciar a oportunidade que é dada por Deus para aprender as Sagradas Escrituras. A escola dominical é uma das maiores escolas das Assembleias de Deus no Brasil,
onde tem formado obreiros, crentes fiéis, sinceros, porque participando da escola bíblica dominical, nós aprendemos esses mistérios que estão contidos dentro das Sagradas Escrituras. Fica aqui o meu apelo para que os irmãos não faltem na escola dominical, mas esteja sempre presente, tenha interesse de aprender na escola bíblica dominical. Subtópico 2, o significado da separação. O ambiente entre a cerca e o tabernáculo se chamava pátio. Nós já aprendemos nesse assunto na lição de número 4. Havia uma cortina branca de linho fino torcido que tinha como objetivo fazer a separação dos pecados. Na antiga aliança, para adentrar ao pátio, o pecador deveria levar a sua oferta pelo pecado. Já aprendemos isso. Desta forma, as cortinas faziam uma separação entre o santo e o profano. Êxodo capítulo de número 38, versículo de 9 a 13, nos diz assim: neste sentido, a imagem do cortinado de linho torcido simbolizava a pureza de Deus em um mundo de impureza. Era símbolo da santidade e pureza do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois como homem, Jesus não teve mácula, conforme ele mesmo indagou dos seus opositores, dizendo, João 8 e 46, quem de vós me convence de pecado? Então o próprio Senhor Jesus Cristo indagou os seus opositores, perguntando qual deles podia convencer ele de pecado. Aqui há uma distinção importante que deve ser feita em relação à antiga aliança. Na nova aliança, a igreja de Cristo não se fecha dentro de uma cerca, mas está pronta para receber qualquer tipo de pecador, uma vez que, arrependido de seus pecados, confessa o senhorio do Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua vida. Louvado seja Deus. O subtópico 3, o significado da santidade. Santidade é a separação absoluta do pecado e a dedicação exclusiva a Deus. Isso é santidade, separação do mundo, separação do pecado e uma vida totalmente dedicada a Deus. Por isso as cortinas da cerca do pátio e do tabernáculo, bem como tudo dentro dele, revelam a santidade de Deus. Não podemos jamais desconsiderar a santidade do chamado para vivermos uma vida santa, uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Nos dias em que vivemos, é um desafio viver uma vida de santidade na presença de Deus. Requer da parte do cristão muito esforço, porque, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo, todos os dias somos conduzidos ao matadouro. Isso está em Romanos capítulo de número 8. Né? Todos os dias nós somos conduzidos ao matadouro. Todos os dias nós sofremos ataques do inimigo. Todos os dias nós somos tentados. Então isso se torna um desafio na frente do crente. Um desafio
na vida do cristão. Ter uma vida santa, uma vida separada, uma vida dedicada ao seu Deus. Tópico de número 3. As cores das cortinas do tabernáculo. É o tema da nossa lição, pois a nossa lição, a lição proposta para esse domingo, a lição de número 6, fala justamente das cortinas do tabernáculo. E as cortinas tinham as suas cores que nos ensina muito. E nós temos muito que aprender com esses detalhes sagrados, esses detalhes fantásticos que estão contidos na lição do tabernáculo. O tópico 1 fala do significado especial das cores. As cores usadas na estrutura do tabernáculo tinham um significado especial. Por meio delas, o povo de Israel perceberia o símbolo da manifestação da glória de Deus nos sacrifícios que fossem apresentados. Havia uma ordem em que as cores eram mencionadas. O azul, a púrpura, o carmesim e o branco. Essas cores estavam na porta de entrada, que dava acesso ao lugar sagrado ou ao lugar santíssimo, onde por meio do ministério do sacerdote, o pecador encontrava-se com Deus, aonde o pecador tinha essa oportunidade de ter um encontro com o Deus de Israel. Assim, todas as vezes que alguém entrava por essa porta, deparava-se com a simbologia das cores. Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. É podermos entender que as cores falavam com o pecador quando ele adentrava ao pátio. Para nós, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, essas cores apontavam para a obra de Cristo, que envolve a remissão do passado, do presente e também do futuro. Quer dizer, da mesma forma que essas cores falavam lá do passado com os hebreus, quando se apresentavam ao sacerdote para oferecer as suas ofertas pelo pecado, essas cores também, nos dias atuais, elas falam profundamente aos nossos corações. É a obra completa da salvação. Essas cores revelam a obra redentora de Cristo. Subtópico 2. A cor azul celeste. Êxodo 27 e 16. É uma cor que remete ao céu e indica a origem celestial de Cristo e sua divindade. Nosso Senhor era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele veio do céu, mas fez-se homem na terra. Todos nós que temos lido as Sagradas Escrituras, que temos estudado a palavra de Deus, sabemos muito bem que quando falamos do Senhor Jesus Cristo aqui neste mundo, ele era 100% homem, como também 100% Deus. Nosso Senhor era verdadeiramente homem, como também verdadeiramente Deus. João revela isso quando ele escreve o seu evangelho. No verso de número 14 do capítulo 1, ele diz: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, cheio de verdade."
Depois da sua ressurreição e vitória contra a carne, ele foi recebido no céu, revelando aquela mesma glória de antes com o mundo existente. João, no capítulo de número 17, versículo 5, ele diz: E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então os textos bíblicos provam que Jesus veio dos céus. Os textos bíblicos provam que ele viveu entre nós. Os textos bíblicos nos revelam que ele retornou ao céu, está à destra de Deus. E os textos bíblicos nos revelam que ele voltará para buscar a sua amada igreja, para estar eternamente com ele na glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Temos mais aqui alguns versículos. O azul celeste, como já temos falado, é uma cor que indica a origem celestial de Cristo e sua divindade. O apóstolo João revelou isso nos seus escritos. E nós ficamos imensamente alegres e satisfeitos em saber como que Deus tem se revelado a cada dia, a cada momento, através das Escrituras, para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Para a sua amada igreja. Meus irmãos, não faltem na escola bíblica dominical. São lições preciosas, são pérolas, são riquezas que Deus deixou para a sua amada igreja. Eu vos convido para estar no próximo domingo na escola bíblica dominical. Venha, traga a sua família, participe, vamos crescer espiritualmente, aprendendo os mistérios de Deus, edificando a nossa vida espiritual e crescendo cada dia na presença de Deus. Vamos nos preparar aqui neste mundo para podermos viver com Ele eternamente na glória. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Eu agradeço por ter doado esses poucos minutos para ouvir esses ensinamentos da palavra de Deus. E agora, neste momento em que nós estamos encerrando, eu quero tão somente, em nome do nosso pastor, agradecer a todos vocês. E também estaremos fazendo uma oração para que Deus continue falando profundamente aos nossos corações. Querido e eterno Deus, Pai de nosso amado e Salvador Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado e pelo privilégio de poder receber da tua parte ensinamentos gloriosos contidos dentro das Sagradas Escrituras. Dá graça, sabedoria aos professores da Escola Bíblica Dominical, que estarão, Senhor, transmitindo esse ensinamento tão glorioso acerca do tabernáculo, das cortinas do tabernáculo, das cores que simbolizam, Senhor, que têm significados importantes para a vida do cristão. Te agradecemos também pelas lições anteriores, que já foram ministradas aos nossos corações. Que esses ensinamentos, ó Deus, venham promover crescimento espiritual na vida de cada criança, de cada adolescente, de cada jovem, de cada irmão e também de cada irmã. Meu Deus, esta é a oração que fazemos. E também por fé te agradecemos,
Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Muito obrigado pela sua atenção.